Papel fere pedra. Audiolivres. A maleta do meu pai, de Orhan Pamuk. Discurso da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel de Literatura de 2007. Tradução: Sérgio Flaxman. Publicado pela Companhia das Letras. Dois anos antes de morrer, meu pai me entregou uma maleta contendo seus escritos, originais e cadernos. Assumindo a sua expressão habitual de brincadeira e zombaria, ele me disse que gostaria que eu lesse tudo aquilo depois que ele tivesse partido, ou seja, depois da sua morte. Dê só uma olhada, ele pediu com um ar um tanto encabulado. Veja se encontra alguma coisa que possa usar. Depois que eu tiver partido, talvez você possa fazer uma seleção e publicar. Estávamos no meu escritório, cercados de livros. Meu pai ficou procurando um lugar onde pudesse pousar a maleta, caminhando de um lado para o outro como um homem que precisasse se livrar de um fardo incômodo. No final, acabou depositando a maleta num canto, fora do caminho. Foi um momento embaraçoso do qual nenhum de nós dois jamais se esqueceu, mas depois que passou e retornamos aos nossos papéis habituais, tratando a vida com leveza, as nossas personas brincalhonas e zombeteiras assumiram o controle e pudemos relaxar. E conversamos como sempre conversávamos, sobre as coisas corriqueiras do cotidiano, os infindáveis problemas políticos da Turquia e os negócios quase todos fracassados do meu pai, sem sentir muito pesar. Lembro que, depois que meu pai foi embora, passei vários dias caminhando de um lado para o outro diante da maleta sem tocar nela uma vez. Eu já conhecia bem aquela maleta de couro preto com seu fecho e seus cantos arredondados. Meu pai sempre a levava consigo nas viagens curtas e às vezes a usava para transportar papéis para o trabalho. Quando eu era criança e meu pai voltava de uma viagem, eu abria aquela maleta e remexia o seu conteúdo, saboreando o perfume da água de colônia e de países estrangeiros. Aquela maleta era uma velha amiga, uma poderosa lembrança dos meus tempos de menino, do meu passado, mas agora eu nem conseguia encostar nela. Por quê? Sem dúvida por causa do peso misterioso do seu conteúdo. Agora vou falar do que esse peso significa. Ele tem o significado daquilo que toda pessoa cria quando fecha a porta e se refugia num canto, diante de uma mesa, para exprimir os seus pensamentos. O significado da literatura. Quando finalmente peguei a maleta, ainda não estava convencido de que devesse abri-la, mas sabia o que continham alguns daqueles cadernos. Tinha visto meu pai escrevendo em alguns deles. Não era a primeira vez que eu ouvia falar do peso considerável que aquela maleta carregava. Meu pai tinha uma vasta biblioteca. Na sua juventude, no final da década de 1940, pensara em ser um poeta de Istambul e traduzir a Valéry para o turco, mas não se dispôs a viver o tipo de vida que decorria de escrever poesia num país pobre e de poucos leitores. Meu avô paterno foi um rico homem de negócios, de modo que meu pai teve uma infância e uma juventude confortáveis e não tinha a menor vontade de passar provações por amor à literatura, à escrita. Ele amava a vida em toda a sua beleza. Isso eu entendia. A primeira coisa que me mantinha distante do conteúdo da maleta era, claro, o medo de não gostar do que pudesse ler. Como meu pai sabia disso, tomara a precaução de agir como se não desse muita importância ao seu conteúdo. Depois de 25 anos trabalhando como escritor, isso me incomodou. Mas não quis me irritar com meu pai por ele deixar de levar a literatura a sério. Meu verdadeiro medo
A coisa crucial que eu não queria aprender ou descobrir era a possibilidade de que ele fosse um bom escritor. Era esse o medo que me impedia de abrir a maleta. E pior, eu não conseguia admiti-lo abertamente nem para mim mesmo. Se verdadeiras obras de grande literatura emergissem da maleta, eu teria de reconhecer que dentro do meu pai existia um homem totalmente diferente. Uma possibilidade assustadora, porque mesmo na minha idade já avançada na época, eu queria que ele fosse só o meu pai, não um escritor. O escritor é uma pessoa que passa anos tentando descobrir com paciência um segundo ser dentro de si e o mundo que o faz ser quem é. Quando falo de escrever, o que primeiro me vem à mente não é um romance, um poema ou a tradição literária, mas uma pessoa que fecha a porta, senta-se diante da mesa e sozinha volta-se para dentro. Cercada pelas suas sombras, constrói um mundo novo com as palavras. Esse homem ou essa mulher pode usar uma máquina de escrever, aproveitar as facilidades de um computador ou escrever com caneta no papel, como venho fazendo há 30 anos. Enquanto escreve, pode tomar chá ou café ou fumar. De vez em quando, pode se levantar e olhar pela janela as crianças que brincam na rua e, se tiver sorte, contemplar algumas árvores e uma bela vista, ou apenas topar com uma parede escura. Pode escrever poemas, peças de teatro ou romances, como eu. Mas todas essas particularidades só vêm depois da decisão crucial de sentar-se diante da mesa e pacientemente voltar-se para dentro. Escrever é transformar em palavras esse olhar para dentro, estudar o mundo para o qual a pessoa se transporta quando se recolhe em si mesma, com paciência, obstinação e alegria. Enquanto passo os dias, os meses, os anos sentado à minha mesa, acrescentando pouco a pouco novas palavras à página em branco, sinto-me como se criasse um mundo novo, como se trouxesse à vida aquela outra pessoa que existe dentro de mim, da mesma forma como alguém poderia construir uma ponte ou uma abóbada, pedra por pedra. As pedras que usamos, nós, os escritores, são as palavras. Quando as colhemos com as mãos, tentando intuir a maneira como cada uma se conecta às outras, contemplando-as às vezes de longe, às vezes quase chegando a acariciá-las com os dedos e a ponta da caneta, sopesando-as, virando-as de um lado e de outro, ano após ano, sempre com paciência e esperança, criamos novos mundos. O segredo do escritor não é a inspiração, pois nunca fica claro de onde ela vem, mas a sua teimosia, a sua paciência. A adorável expressão turca, cavar um poço com uma agulha, me parece ter sido criada pensando nos escritores. Nas histórias antigas, adoro a paciência de Ferhat, que escava túneis através das montanhas pelo seu amor. E também a compreendo. No romance Meu Nome é Vermelho, quando escrevi sobre os antigos miniaturistas persas que desenhavam o mesmo cavalo com a mesma paixão por tantos anos, memorizando cada pincelada de tal modo que se tornavam capazes de reproduzir aquele lindo cavalo de olhos fechados, eu sabia que estava falando da profissão de escritor e da minha própria vida. Se um escritor quiser contar a sua própria história, contá-la devagar, como se fosse uma história sobre outras pessoas, primeiro precisa sentir a força da história acumular-se dentro de si. Se ele decide sentar-se diante da mesa e entregar-se com paciência à sua arte, este ofício, precisa primeiro ganhar alguma esperança. O anjo da inspiração, que visita regularmente alguns e raramente outros, favorece os escritores dotados de esperança e confiança. E é quando o escritor se sente mais só,
quando ele mais duvida dos seus esforços, dos seus sonhos e do valor do que escreve, quando acha que a sua história é só a sua história. É em momentos assim que o anjo decide revelar-lhe histórias, imagens e sonhos que irão evocar o mundo que ele pretende construir. Quando penso nos livros a que dediquei toda a minha vida, o que mais me surpreende são esses momentos em que eu sentia que as frases, os sonhos e as páginas que me deixavam tão arrebatado de felicidade não vinham da minha imaginação, que era outro poder que as encontrava e generoso me presenteava com elas. Eu tinha medo de abrir a maleta do meu pai e ler os seus cadernos, porque sabia que ele jamais teria tolerado as dificuldades que eu suportei. Que o que ele amava não era a solidão, mas o contato com os amigos. Muita gente, salões, piadas, companhia. Mais adiante, porém, meus pensamentos tomaram outro rumo. Essas ideias, esses sonhos de renúncia e paciência eram preconceitos que eu derivava da minha própria vida e da minha experiência de escritor. Muitos escritores brilhantes escreveram cercados de gente da vida familiar, imersos no calor da companhia e de um vozerio alegre. Além disso, meu pai, quando éramos pequenos, tinha se cansado da monotonia da vida em família e fora para Paris, onde, como tantos outros escritores, ficava sentado no hotel, enchendo cadernos. Eu também sabia que alguns desses cadernos parisienses estavam naquela maleta, porque, ao longo dos anos que antecederam a sua entrega, meu pai finalmente começara a falar comigo sobre aquele período da sua vida. Já falava desses anos quando eu era criança, mas nunca mencionava suas vulnerabilidades, os seus sonhos de tornar-se escritor ou as questões de identidade que o assolavam no quarto do hotel. Preferia me contar das vezes que tinha visto Sartre nas calçadas de Paris, dos livros que tinha lido e dos filmes que tinha visto, tudo com a sinceridade animada de quem transmite informações muito importantes. Quando me tornei escritor, nunca esqueci que isso se devia em grande parte ao fato de ter um pai que falava muito mais dos grandes escritores do mundo que dos pachás ou dos grandes líderes religiosos. Assim, talvez eu devesse ler os cadernos do meu pai levando isso em consideração e lembrando o quanto eu devia à sua imensa biblioteca. Era preciso ter em mente que, quando vivia conosco, meu pai, como eu, gostava de ficar a sós com seus livros e pensamentos, e de não dar tanta atenção à qualidade literária do que escrevia. Enquanto eu fitava tão ansioso a maleta que ele me legara, também sentia que aquilo era exatamente o que eu não seria capaz de fazer. Meu pai às vezes se estendia no divã diante dos seus livros, abandonava o livro ou revista que tinha nas mãos e se entregava a um sonho. Perdia-se por muito tempo nos seus pensamentos. Quando via no seu rosto uma expressão tão diferente da que ele costumava exibir nas brincadeiras, nas implicâncias e nas escaramuças da vida em família, quando via os primeiros sinais de um olhar para dentro, eu, especialmente na infância e nos primeiros anos da juventude, entendia com algum nervosismo que ele estava descontente. Hoje, tantos anos depois, sei que esse descontentamento é o traço básico que transforma uma pessoa em escritor. Para tornar-se escritor, paciência e empenho não bastam. A pessoa antes precisa sentir-se compelida a evitar multidões, as outras pessoas, os assuntos da vida ordinária de todo dia, recolhendo-se e ficando em silêncio. Ansiamos por paciência e esperança que nos permitam criar um universo profundo na escrita, mas o desejo de recolhimento é o que nos impele à ação. O precursor desse tipo independente de escritor, que lê o próprio livro até se satisfazer, que, escutando apenas a voz da própria consciência, discute com as palavras de outros, que, ao entrar em conversação com seus livros,
desenvolve pensamentos próprios e mesmo um mundo próprio, foi certamente Montaigne, nos primórdios da literatura moderna. Montaigne era um escritor ao qual meu pai retornava sempre, um escritor que ele recomendava. Eu gostaria de me ver filiado à tradição dos escritores que, onde quer que se encontrem no mundo, no Oriente ou no Ocidente, se isolam da sociedade e se recolhem com seus livros. O ponto de partida da verdadeira literatura é o homem que fecha a porta e se recolhe com seus livros. Mas assim que nos isolamos, logo descobrimos que não estamos tão sós quanto julgávamos. Estamos na companhia das palavras dos que vieram antes de nós, das histórias, dos livros, das palavras de outras pessoas, aquilo que chamamos de tradição. Acredito que a literatura seja o tesouro mais valioso que a humanidade acumulou em sua busca de compreender a si mesma. As sociedades, as tribos, as pessoas tornam-se mais inteligentes, mais ricas e mais avançadas na medida em que dão atenção às palavras aflitas de seus autores. E como todos sabemos, tanto a queima de livros quanto a desvalorização dos escritores são sinais de que atravessamos tempos de trevas e imprevidência. Mas a literatura nunca é uma preocupação apenas nacional. O escritor que se recolhe e, antes de mais nada, empreende uma viagem para dentro de si mesmo, haverá de descobrir ao longo dos anos a regra eterna da literatura. É preciso ter o talento de contar as próprias histórias como se fossem histórias dos outros e contar as histórias dos outros como se fossem suas. Porque é isso a literatura. Mas antes é preciso viajar pelas histórias e pelos livros de outros. Meu pai tinha uma boa biblioteca, ao todo 1.500 volumes, mais que o suficiente para um escritor. Aos 22 anos, talvez eu não tivesse lido todos eles, mas já tinha alguma familiaridade com cada um. Sabia quais eram importantes, quais eram leves e fáceis de ler, quais eram clássicos, quais eram parte essencial de qualquer formação, quais eram fáceis de esquecer, mas traziam relatos divertidos de histórias locais, e quais escritores franceses meu pai mais admirava. Às vezes eu olhava essa biblioteca com certo distanciamento e imaginava que um dia, numa casa diferente, eu haveria de formar minha própria biblioteca, ainda melhor. Eu haveria de construir um mundo para mim. Quando olhava de longe a biblioteca do meu pai, ela me parecia um pequeno retrato do mundo real. Mas era o mundo visto do canto onde vivíamos, o mundo visto de Istambul. E a biblioteca era uma demonstração evidente disso. Meu pai formou sua biblioteca nas viagens que fez ao exterior, especialmente com livros de Paris e dos Estados Unidos, mas também com volumes comprados nas livrarias de Istambul, que vendiam livros em língua estrangeira nas décadas de 40 e 50, e nos sebos da cidade, que eu também conheci. O meu mundo é uma mistura do local, do nacional e do ocidente. Nos anos 70, comecei com alguma ambição a formar minha própria biblioteca. Ainda não me decidira a tornar-me escritor. Como conto no livro Istambul, eu concluíra que no final das contas não queria ser pintor, mas não sabia ao certo que rumo a minha vida iria tomar. Havia em mim uma curiosidade incessante, um desejo movido pela esperança de ler e aprender, mas ao mesmo tempo eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida, que eu nunca seria capaz de viver como as outras pessoas. Parte desse sentimento estava ligada ao que eu sentia quando contemplava a biblioteca do meu pai. Que eu vivia longe do centro das coisas, como todos que moravam em Istambul naquela época acabavam sentindo, aquela impressão de viver numa província. E havia ainda outro motivo para eu me sentir ansioso e de alguma forma inadequado.
Eu sabia muito bem que vivia num país que se interessava pouco por seus artistas, fossem pintores ou escritores, e não lhes dava nenhuma esperança. Nos anos 70, quando pegava o dinheiro que meu pai me dava e ávido comprava livros desbotados, empoeirados e com as pontas dobradas nos velhos sebos de Istambul, eu era tão afetado pelo estado lamentável dessas livrarias e pelo desespero dos pobres livreiros ambulantes esfarrapados que expunham suas mercadorias nas calçadas, nos pátios das mesquitas e em nichos de muralhas arruinadas, quanto por seus livros. Em relação ao meu lugar no mundo, na vida assim como na literatura, meu sentimento básico era que eu estava fora do centro. No centro do mundo havia uma vida mais rica e mais animada que a nossa, e assim como toda Istambul, como toda a Turquia, eu me sentia excluído. Hoje acho que compartilho esse sentimento com a maioria dos habitantes do planeta. Da mesma forma, havia uma literatura mundial e o seu centro também ficava muito longe. Na verdade, o que eu tinha em mente era a literatura ocidental e não mundial. E dessa literatura, nós, os turcos, estávamos inelutavelmente excluídos. A biblioteca do meu pai era prova disso. Numa ponta ficavam os livros de Istambul, a nossa literatura, o nosso mundo local, com todos os seus detalhes tão amados. E na outra ficavam os livros daquele outro mundo, o mundo ocidental, com o qual a Turquia não se parecia em nada. Uma dessemelhança que nos causava dor e, ao mesmo tempo, nos trazia esperanças. Escrever ou ler era como deixar o nosso mundo para procurar consolo na alteridade, em seu caráter estrangeiro e fabuloso. Senti que meu pai lia romances para escapar da sua vida e fugir para o Ocidente, exatamente como eu faria mais tarde. Ou me parecia naquela época que recorríamos aos livros para fugir à nossa própria cultura, que considerávamos tão carente. E não era só lendo que deixávamos a vida de Istambul e viajávamos para o Ocidente. Escrevendo também. Para encher aqueles seus cadernos, meu pai foi a Paris, recolheu-se no seu quarto e, na volta, trouxe seus escritos para a Turquia. Enquanto eu contemplava a maleta do meu pai, tive a impressão de que era isso que causava o meu desassossego. Depois de passar 25 anos trabalhando a portas fechadas para sobreviver como escritor na Turquia, eu ficava vexado ao ver que meu pai tinha escondido seus pensamentos mais profundos dentro daquela maleta, comportando-se como se escrever fosse um trabalho que devesse ser feito em segredo, fora do alcance dos olhos da sociedade, do Estado, das pessoas. E talvez esse fosse o principal motivo de eu me irritar com meu pai por não levar a literatura tão a sério quanto eu. Na verdade, eu estava zangado com meu pai porque ele não levara uma vida igual à minha, porque nunca entrara em conflito com sua vida e estava sempre satisfeito, rindo na companhia de amigos e parentes. Mas, de algum modo, eu sabia que, mais que irritação, o que eu sentia era inveja, que o segundo termo era mais preciso e que isso também me deixava constrangido. Então eu me perguntaria, com meu costumeiro tom irritado de escárnio, o que é a felicidade? A felicidade era achar que eu vivia uma vida profunda naquele escritório solitário? Ou a felicidade seria levar uma vida confortável em sociedade, acreditando nas mesmas coisas que todo mundo, ou pelo menos agindo como se acreditasse? Seria felicidade ou infelicidade a pessoa atravessar a vida inteira escrevendo em segredo, enquanto aparenta estar em harmonia com tudo que a cerca? Mas essas eram perguntas excessivamente rabugentas. De onde eu tinha tirado essa ideia de que a felicidade é que media a qualidade da vida de uma pessoa? As pessoas, os jornais, todo mundo se comporta como se a medida mais importante da vida fosse a felicidade.
Será que isso já não basta para sugerir que a verdade é justamente o contrário? Afinal, meu pai tinha fugido da família tantas vezes. Até onde será que eu o conhecia? E em que medida podia dizer que entendia o seu desassossego? Foi isso que me moveu quando abri a maleta do meu pai pela primeira vez. Será que ele tinha algum segredo, alguma infelicidade na vida de que eu não soubesse? Alguma coisa que ele só conseguisse suportar despejando nos seus escritos? Assim que abri a maleta, lembrei-me de como ela cheirava a viagem. Reconheci vários cadernos e notei que eram os mesmos que meu pai havia me mostrado anos antes, mas sem se estender muito a respeito deles. A maioria dos cadernos que eu agora tinha nas mãos fora preenchida por ele quando nos deixou ainda jovem e foi para Paris. E eu, como tantos escritores que eu admirava, escritores cujas biografias eu tinha lido, desejava conhecer o que o meu pai escrevera e o que pensava quando tinha a mesma idade que tenho hoje. Não levei muito tempo para constatar que não havia nada disso ali. E o que me deixou mais desconcertado foi que em vários pontos dos cadernos do meu pai deparei com uma voz de escritor. Esta voz não é a voz do meu pai, pensei comigo. Não era autêntica, ou pelo menos não pertencia ao homem que eu tinha conhecido como meu pai. Subjacente ao medo de que ele pudesse não ter sido meu pai ao escrever, havia um medo maior. O medo de que, no fundo, eu não fosse autêntico, de não encontrar nada de bom no que meu pai escrevia. Isso aumentava o meu receio de descobrir que meu pai fora influenciado demais por outros escritores e me lançava num desespero que já me angustiara muito na juventude, pondo em questão a minha vida, a minha própria existência, o meu desejo de escrever e a minha obra. Durante os meus primeiros 10 anos como escritor, me assustava sobremaneira a possibilidade de um dia ser obrigado a admitir a derrota, como já fizera no caso da pintura, e, sucumbindo àquela inquietação, desistir também de escrever romances. Já me referi aos 2 sentimentos essenciais que me dominaram quando fechei a maleta do meu pai e a pus de lado. A sensação de ser um náufrago perdido na província e o medo de não ser autêntico. Não era de modo algum a primeira vez que esses sentimentos se manifestavam. Já fazia anos que nas minhas leituras e na minha formação eu vinha estudando, descobrindo, aprofundando essas emoções em toda a sua variedade e nas suas consequências involuntárias, nas suas conexões nervosas, naquilo que as desencadeava e nos seus muitos matizes. Meu espírito já fora muitas vezes abalado pelas confusões, pelas sensibilidades e as dores passageiras que a vida e os livros desencadearam em mim, principalmente na juventude. Mas foi só quando comecei a escrever livros que cheguei a uma compreensão mais plena do problema da autenticidade, como em Meu Nome é Vermelho e No Livro Negro, e do problema da vida na periferia, como em Neve e Istambul. Para mim, ser escritor é reconhecer as feridas secretas que carregamos, tão secretas que mal temos consciência delas, e explorá-las com paciência, conhecê-las melhor, iluminá-las, apoderar-nos dessas dores e feridas e transformá-las em parte consciente do nosso espírito e da nossa literatura. O escritor fala de coisas que todos sabem, mas não sabem que sabem. Explorar esse conhecimento e vê-lo crescer é um deleite. O leitor está de visita a um mundo que lhe parece familiar e ao mesmo tempo miraculoso. Quando o escritor passa anos recolhido para aprimorar seu domínio do ofício, para criar um mundo, se ele usa suas feridas secretas como ponto de partida, consciente disso ou não, está depositando uma grande fé na humanidade. Minha confiança vem da convicção de que todos os seres humanos são parecidos, que os outros carregam feridas como as minhas e que, portanto, haverão de entender.
Toda a verdadeira literatura vem dessa certeza infantil e otimista de que todas as pessoas são parecidas. Quando um escritor se recolhe por anos a fio, com esse gesto ele sugere uma humanidade única, um mundo sem centro. Mas como podia-se intuir pela maleta do meu pai e pelas cores desbotadas da nossa vida em Istambul, o mundo tinha um centro, que ficava muito longe de nós. Nos meus livros, descrevo com algum detalhe como esse fato básico evocava uma sensação tchecoviana de provincianismo, e como por outro caminho me levava a questionar minha autenticidade. Sei por experiência que a grande maioria dos habitantes do planeta vive com esses mesmos sentimentos e que muitos sofrem de uma sensação ainda mais forte de insuficiência, insegurança e degradação do que a minha. Sim, os maiores dilemas que a humanidade enfrenta ainda são a falta de terras, a falta de teto e a fome. Mas hoje a televisão e os jornais falam desses problemas fundamentais com mais velocidade e simplicidade do que a literatura jamais poderia falar. O que a literatura precisa contar e investigar, acima de tudo, são os medos básicos da humanidade. O medo de ficar de fora, o medo de não ser levado em conta e o sentimento de falta de valor que decorre desses medos. De um lado, as humilhações, as vulnerabilidades, as desfeitas, os ressentimentos, as suscetibilidades e os insultos imaginários que atingem a coletividade. E de outro, as basófias e exageros nacionalistas que são seus parentes mais próximos. Sempre que me confronto com esses sentimentos e com a linguagem irracional e hiperbólica geralmente usada para manifestá-los, sei que eles se conectam com a escuridão que existe dentro de mim. Muitas vezes vimos povos, sociedades e nações fora do mundo ocidental e posso facilmente identificar-me com eles, sucumbirem a medos que ocasionalmente os levaram a cometer gestos estúpidos, tudo devido ao seu medo da humilhação e às suas suscetibilidades. Sei também que no Ocidente, um mundo com que consigo me identificar com a mesma facilidade, as nações e os povos que cultivam um orgulho excessivo por sua riqueza e por terem produzido a renascença, o iluminismo e o modernismo, sucumbem de tempos em tempos a uma presunção que é quase igualmente estúpida. Isso significa que meu pai não era o único e que todos damos importância excessiva à ideia de um mundo dotado de um centro. Mas o que nos impele ao recolhimento por anos a fio para escrever é a fé na ideia oposta. A convicção de que um dia nossas obras serão lidas e compreendidas, porque as pessoas do mundo todo são parecidas umas com as outras. Esse, como sei pelo que escrevi e pelo que meu pai escreveu, é um otimismo angustiado, coberto de cicatrizes produzidas pela indignação de se ver confinado à margem, deixado de fora. O amor e o ódio que Dostoiévski sentiu pelo Ocidente a vida inteira, eu também senti, em muitas ocasiões. Mas se percebi uma verdade essencial, se tenho algum motivo para me sentir otimista, é porque viajei com esse grande escritor através da sua relação de amor e ódio com o Ocidente, até vislumbrar o outro mundo que ele construiu do lado de lá. Todos os escritores que dedicaram a vida à literatura conhecem essa realidade. Qualquer que seja o nosso objetivo inicial, o universo que acabamos criando depois de anos e anos escrevendo cheios de esperança, vai dar no final em um lugar muito diferente. Ele nos levará para longe da mesa em que trabalhamos com tristeza ou indignação, para o outro lado dessa tristeza e dessa indignação, para um outro mundo. Será que meu pai não poderia ter chegado ele também a esse outro mundo? Como a terra que lentamente toma forma, erguendo-se aos poucos do nevoeiro com todas as suas cores,
Como uma ilha que desponta ao final de uma longa viagem marítima, esse outro mundo nos encanta. Ficamos tão fascinados quanto os viajantes ocidentais que chegavam do sul e viam Istambul erguer-se em meio ao nevoeiro. Ao cabo de uma viagem que começaram com esperança e curiosidade, revela-se finalmente diante deles uma cidade de mesquitas e minaretes, com sua miscelânea de casas, ruas, morros, pontes e encostas, todo um mundo novo. Ao vê-lo, desejamos entrar nesse mundo e perder-nos dentro dele. Como podemos nos perder dentro de um livro? Depois de termos nos recolhido porque nos sentíamos provincianos, excluídos, marginalizados, indignados ou profundamente melancólicos, descobrimos todo um mundo para além desses sentimentos. E o que sinto agora é o contrário do que eu sentia na infância e na juventude. Para mim, o centro do mundo é Istambul. Não só porque lá passei a minha vida inteira, mas porque pelos últimos 33 anos venho narrando as suas ruas, as suas pontes, os seus habitantes, os seus cães, as suas casas, as suas mesquitas, as suas fontes, os seus estranhos heróis, as suas lojas, os seus personagens famosos, os seus pontos obscuros, os seus dias e as suas noites, transformando tudo isso em parte de mim, abarcando tudo isso. E chegou um ponto em que esse mundo que eu criara com as minhas mãos, esse mundo que só existia na minha cabeça, tornou-se mais real para mim do que a cidade em que eu de fato vivia. Foi quando todas essas pessoas e ruas, todos esses objetos e prédios pareciam começar a conversar entre si, a interagir de maneiras que eu não antecipara, como se vivessem não só na minha imaginação ou nos meus livros, mas por conta própria. Esse mundo que eu tinha criado como um homem que cava um poço com uma agulha me pareceu então mais real do que tudo. Meu pai também pode ter descoberto esse tipo de felicidade durante os anos que passou escrevendo, pensei, olhando para sua maleta. Eu não devia pré-julgá-lo. Sou-lhe tão grato no fim das contas. Ele nunca foi um pai cheio de ordens, proibições, controle e castigos, um pai comum, mas sim um pai que sempre me deu liberdade, sempre me tratou com o maior respeito. Muitas vezes pensei que se eu, de tempos em tempos, sou capaz de recorrer à minha imaginação, seja por liberdade ou infantilidade, é porque, à diferença de tantos dos meus amigos de infância e juventude, nunca tive medo do meu pai. E houve vezes que acreditei muito profundamente que consegui me tornar escritor porque meu pai, na sua juventude, também quis ser escritor. Eu precisava lê-lo com tolerância, procurar entender o que ele escreveu naqueles quartos de hotel. Foi com esses pensamentos otimistas que me aproximei da maleta, que continuava pousada onde meu pai a deixara. Lançando mão de toda a minha força de vontade, folheei alguns manuscritos e cadernos. Sobre o que meu pai havia escrito? Lembro-me de alguns panoramas vistos das janelas de hotéis parisienses, de alguns poemas, paradoxos, análises. Sempre que escrevo, sinto-me como alguém que sobreviveu a um acidente de trânsito e ainda se esforça para recordar o que aconteceu, temendo ao mesmo tempo lembrar-se de muitos detalhes. Quando eu era pequeno e meus pais estavam à beira de uma briga, quando caíam num daqueles silêncios mortais, meu pai na mesma hora ligava o rádio para mudar o clima e a música nos ajudava a esquecer mais depressa. Pois agora quero mudar o clima com algumas palavras doces que, espero, poderão funcionar como a música. Como sabem, a pergunta que mais fazem a nós escritores, a pergunta predileta é: por que você escreve?
Escrevo porque tenho uma necessidade inata de escrever. Escrevo porque sou incapaz de fazer um trabalho manual como as outras pessoas. Escrevo porque quero ler livros como os que eu escrevo. Escrevo porque sinto raiva de todos vocês, sinto raiva de todo mundo. Escrevo porque adoro passar o dia sentado à mesa, escrevendo. Escrevo porque só consigo participar da vida real quando a modifico. Escrevo porque quero que os outros, todos nós, o mundo inteiro, saibam que tipo de vida nós vivemos e continuamos a viver em Istambul, na Turquia. Escrevo porque adoro o cheiro do papel, da caneta e da tinta. Escrevo porque acredito na literatura, na arte do romance, mais do que em qualquer outra coisa. Escrevo porque é um hábito, uma paixão. Escrevo porque tenho medo de ser esquecido, porque gosto da glória e do interesse que a literatura traz. Escrevo para ficar só. Talvez escreva porque tenho a esperança de entender por que eu sinto tanta raiva de todos vocês, tanta raiva de todo mundo. Escrevo porque gosto de ser lido. Escrevo porque depois que começo um romance, um ensaio, uma página, sempre quero chegar ao fim. Escrevo porque todo mundo espera que eu escreva. Escrevo porque tenho uma crença infantil na imortalidade das bibliotecas e na maneira como meus livros são dispostos na prateleira. Escrevo porque é animador transformar todas as belezas e riquezas da vida em palavras. Escrevo não para contar uma história, mas para compor uma história. Escrevo porque desejo escapar do presságio de que existe um lugar para onde preciso ir, mas ao qual, como num sonho, nunca chego. Escrevo porque jamais consegui ser feliz. Escrevo para ser feliz. Uma semana depois de ter entrado no meu escritório e me deixado a sua maleta, meu pai voltou a me visitar. Como sempre, me trouxe um tablete de chocolate. Esquecera que eu tinha 48 anos de idade. Como sempre, conversamos e rimos sobre a vida, a política e os fuxicos de família. Chegou um momento em que os olhos do meu pai procuraram o canto onde ele tinha deixado a maleta e viram que eu a tirara dali. Seguiu-se um silêncio opressivo. Eu não lhe disse que tinha aberto a maleta e tentado ler seu conteúdo. Em vez disso, desviei os olhos. Mas ele entendeu. Assim como eu entendi que ele entendera. Assim como ele entendeu que eu entendera que ele tinha entendido. Mas todo esse entendimento só durou alguns segundos, porque meu pai era um sujeito feliz e fácil que tinha muita fé em si mesmo. Ele sorriu para mim, como sempre fazia. E quando foi embora da minha casa, repetiu todas as adoráveis palavras de estímulo que sempre me dizia, como um pai. Como sempre, fiquei olhando para ele enquanto ia embora, invejando sua felicidade, seu temperamento despreocupado e inabalável. Mas lembro que naquele dia também senti um clarão de alegria que me deixou envergonhado. Foi provocado pelo pensamento de que eu talvez não me sentisse tão confortável na vida quanto ele, de que talvez não tivesse levado uma vida tão feliz ou desimpedida quanto a dele, mas que eu a tinha dedicado à escrita. Vocês já entenderam. Senti-me envergonhado de ter aqueles pensamentos às custas do meu pai, logo dele que nunca me causara nenhuma dor, que me dera liberdade. Tudo isso deve nos lembrar que a escrita e a literatura estão intimamente ligadas a uma carência no centro da nossa vida e aos nossos sentimentos de felicidade e de culpa.
Mas a minha história tem uma simetria que naquele dia me lembrou imediatamente outra coisa e me provocou um sentimento de culpa ainda mais profundo. 23 anos antes do dia em que meu pai me deixou a sua maleta e 4 anos depois que decidi, aos 22 anos, me tornar romancista e abandonando todo o resto, me recolhi, acabei o meu primeiro romance, Sedvet Bey e Filhos. Com as mãos trêmulas entreguei ao meu pai os originais datilografados do livro ainda inédito, para que ele pudesse lê-lo e me dizer o que achava. E não só porque eu confiasse no seu gosto e no seu intelecto. A sua opinião era muito importante para mim, porque ele, diferentemente da minha mãe, nunca se opusera ao meu desejo de me tornar escritor. Àquela altura, meu pai não estava conosco, estava muito distante. Esperei pacientemente pela sua volta. Quando ele chegou, 2 semanas mais tarde, corri para abrir a porta. Ele não disse nada, mas na mesma hora me abraçou de um modo que me fez entender que tinha gostado muito. Por algum tempo mergulhamos no tipo de silêncio desconcertado que tantas vezes acompanha momentos de grande emoção. E então, depois que se acalmou e começou a falar, meu pai recorreu a uma linguagem rebuscada e exagerada para manifestar a sua confiança em mim e no meu primeiro romance. Disse que um dia eu ainda iria ganhar o prêmio que estou aqui para receber com tanta felicidade. Ele me declarou isso não porque estivesse tentando me convencer da sua opinião favorável ou fixar este prêmio como minha meta. Ele me falou do prêmio como um pai turco que dá apoio ao filho e o estimula, dizendo: "Um dia você ainda chega a Pachá." Por muitos anos, sempre que me via, ele me saudava com as mesmas palavras. Meu pai faleceu em dezembro de 2002. Hoje, diante da Academia Sueca e dos ilustres membros que me conferiram este grande prêmio, esta grande honra e seus ilustres convidados, eu gostaria muitíssimo que ele pudesse estar entre nós. Papel fere pedra. Audiolivres.